Agora, 18 horas e 31 minutos, nós recebemos você que estava no intervalo na nossa rede e a gente segue falando desse combate americano ao narcotráfico, principalmente em território venezuelano, porque a escalada das tensões militares entre os Estados Unidos e a Venezuela abriram uma nova crise entre o governo Lula e Trump. O principal assessor de assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, manifestou preocupação e afirmou que Nicolás Maduro não é Osama Bin Laden e não financia o terrorismo. O posicionamento do Planalto e dos aliados de Lula travam ainda mais a possibilidade de qualquer acordo sobre o tarifaço, já que Trump voltou a afirmar ontem que combaterá o narcotráfico na América do Sul para proteger o seu país e determinou hoje o envio de porta-aviões Gerald Ford, o maior e mais avançado do mundo, para reforçar a presença militar na região. Roberto Mota, manifestação do presidente que pega mal e agora também essa manifestação do principal braço direito do presidente Lula, principal assessor em relação a matérias internacionais, o Celso Amorim, que também não colabora muito para essa aproximação que pretendia os presidentes entre Brasil e Estados Unidos, né? Seu microfone, Mota. Maduro não é Bin Laden. Olha, não é preciso ser especialista em política externa para saber disso, né? Bin Laden era um bilionário que virou terrorista. Maduro era um Zé Ninguém, que virou ditador e traficante. Um terrorista é um sujeito que mata indiscriminadamente para conseguir poder. Um ditador é o sujeito que usa o poder para matar indiscriminadamente. No mesmo dia em que disse que Maduro não é Bin Laden, o governo brasileiro, porque é o mesmo governo, também disse que os traficantes são vítimas dos usuários. Vai ver, na concepção do governo, o ditador é, na verdade, uma vítima da população. Quero te ouvir, Luiz Felipe Dávila, porque o Celso Amorim, ex-chanceler, principal assessor do presidente da República para os assuntos internacionais, apesar de existir um ministro das Relações Exteriores, né, o Mauro Vieira, quem dá as cartas mesmo ali em relação à política internacional do Brasil é o Celso Amorim. E sabe ele, e todos nós sabemos, que qualquer palavra em relação a esses conflitos internacionais precisa ser muito bem pensado, planejado, geralmente escrito, revisado, né? Porque qualquer palavra mal colocada, já que foi isso que falou o presidente Lula a respeito da sua declaração de quinta, pode gerar interpretações e reações mundo afora, principalmente entre os envolvidos nesse caso, o próprio Nicolás Maduro e principalmente os Estados Unidos da América, com quem o Brasil precisa se acertar em relação ao tarifaço, Dávila. É isso mesmo. Você tem toda a razão, Koba. As palavras têm que ser usadas com muito cuidado nas relações internacionais, porque elas podem desencadear consequências dramáticas, como é o caso que está acontecendo nesse momento, como você bem mencionou, na Colômbia e mesmo no caso da Venezuela. Ou seja, agora mesmo, veja hoje, o cuidado que o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, teve com a reação de Donald Trump, que vai de novo acirrar a guerra comercial com o Canadá. Ele foi muito cauteloso, muito ponderado. Não dá para sair falando o que pensa no íntimo, porque se fizer isso, você coloca os interesses nacionais do país em risco. É justamente essa moderação que não existe no presidente brasileiro. Mas o que mais me chama a atenção, Koba, é justamente a apatia da nossa imprensa. Essas barbaridades são ditas e aparece como notinha de rodapé. Nós somos uma exceção aqui na Jovem Pan, que gastamos horas discutindo isso, mas a maioria da imprensa fica quieta, trata isso como pouco caso, tipo, o Lula é assim mesmo. Não, é gravíssimo. São atitudes que colocam em risco os interesses dos brasileiros. Eu vou dar um exemplo claro como isso está acontecendo. Essa estupidez do presidente da República não sentar para negociar com o presidente norte-americano e mesmo depois da química colocar tudo a perder em duas declarações desastrosas nas últimas 48 horas,
tem consequências diretas para o povo brasileiro. Nós já perdemos, Koba, 10 bilhões de reais em exportação para os Estados Unidos. Foram destruídos mais de 14 mil empregos, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas publicado hoje. Então, essas bravatas, não é que elas são ditas e se perdem no ar e não tem nenhuma consequência. Elas têm consequências diretas na vida dos brasileiros. Como é que você faz com 14 mil empregos perdidos? Quantas famílias estão sendo afetadas por isso? E o que nós esperamos é uma atitude responsável do presidente da República para tentar chegar a um acordo com o presidente norte-americano e reduzir essas tarifas. Mas o que ele faz? 48 horas antes do possível encontro com o presidente norte-americano, ele fala duas besteiras astronômicas em relação ao dólar e agora em relação ao tráfico de drogas e coloca tudo a perder. O que nós vamos fazer? O próximo ano, o próximo mês, daqui a 2 meses, nós vamos perder não é 10, nós vamos perder 20. Essa conta vai crescendo. Em vez de 14 mil empregos, nós vamos perder mais 15. E aí? Como é que nós vamos... Como é que o Brasil, como é que o governo vai justificar isso? Fala, ó, este é o preço que o brasileiro tem que pagar para minhas bravatas eleitorais? É um absurdo. E não dá para se calar em relação a esses temas. Como é que está também a manifestação, Koba, das associações de classe? Ninguém fala nada. Então, imprensa calada, associação de classe calada, e aí fica nós aqui no nosso cantinho colocando o dedo na ferida e falando as coisas como elas têm que ser ditas. É assustador como esta apatia da sociedade civil vem causando tantos males à democracia e à liberdade no país.